Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. A Bíblia diz que a igreja está aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas o que deve acontecer antes que ele venha? O que deve acontecer ainda? Para responder essa pergunta, eu lhe convido a ler comigo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Bom, Paulo aqui está dizendo à igreja de Tessalônica que eles não deveriam ficar preocupados, acreditando que o dia do Senhor já havia chego, que Jesus já havia voltado. Alguém tinha espalhado essa mentira no meio da igreja e nos parece que haviam acusado Paulo ou algum dos apóstolos de ter feito isso. O final do versículo 2, nós vemos aí as palavras de Paulo como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está esclarecendo então que ele não havia dito isso, nenhum dos apóstolos havia dito isso, e que Jesus ainda não havia voltado, o dia do Senhor não havia acontecido. Continuemos a leitura, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, não vou aqui apontar todos os detalhes do texto, pois ficaria muito extenso. Mas o que realmente nos importa para a nossa meditação dessa noite é o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que deve então acontecer antes que nosso Senhor venha? Primeiro, Paulo fala da apostasia. E o que é apostasia, pastor? Apostasia é o abandono da fé. Abandono da fé. E essa apostasia já aconteceu, pastor? Já aconteceu. Durante a história da igreja, nós vemos muitos relatos da apostasia. Ela aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo quanto mais o tempo se aproxima. Isso vai acontecer com mais intensidade. Essa apostasia, meus irmãos, é o abandono da fé. Mas isso não quer dizer abandono da igreja, das igrejas. Não quer dizer que quando Jesus voltar não haverá igrejas. Ao contrário, poderão ter muitas igrejas e poderá ter templos e catedrais cheias de pessoas. Mas o abandono da fé aqui se trata de um abandono da verdadeira fé. O abandono da fé bíblica, da fé genuína. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, final do versículo, o Senhor Jesus disse: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A pergunta do Senhor Jesus indica que quando ele vier, não haverá essa fé genuína, haverá pouca fé genuína.
Eu quero lhes dar um exemplo dos nossos dias dessa falsa fé. O exemplo que eu dou é a teologia da prosperidade. Catedrais cheias, igrejas cheias, porém uma fé que não é bíblica. Uma fé que não é genuína. O que a teologia da prosperidade prega? Prega a prosperidade financeira para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E isso é uma heresia. É importante lembrarmos, irmãos, que quem ofereceu riquezas em troca de adoração foi Satanás. Foi ele que ofereceu e ofereceu ao Senhor Jesus. Lembram-se do que diz lá em Mateus capítulo 4, verso 8 e 9? Nos diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vejam, meus irmãos, Satanás oferece a Jesus glória terrena, riquezas, prosperidades a troco de adoração. É Satanás que oferece riquezas e coisas materiais em troca de adoração, e não Deus. O Deus vivo que nós cremos, ele não se relaciona dessa forma conosco. Pois o Deus vivo que nós servimos e adoramos, nós o adoramos por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ele é digno de toda nossa adoração. Se ele não me der nada, ele continua sendo Deus, ele continua sendo digno de adoração. Pois o seu amor já foi provado quando ele mesmo deu o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. O que ele tinha de mais precioso, ele já nos deu. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já provou o seu amor para conosco. Ele não precisa nos dar mais nada. Ele não precisa fazer mais nada a ninguém. Mas a teologia da prosperidade ensina que se eu adorá-lo, ele me dará prosperidade, ele me dará riquezas. E esse é um desvio da fé genuína. E tudo isso, meus irmãos, é uma forma de preparar as pessoas para receber o homem da iniquidade, o anticristo. Veja o que o texto diz no versículo 3, vou ler novamente. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, primeiro vem a apostasia, o desvio da verdadeira fé, que já tem acontecido, para preparar as pessoas para receber o homem da iniquidade, ou seja, para receber o anticristo. Então, em segundo lugar, o que precisa acontecer? Primeiro, a apostasia. Segundo, antes de Jesus vir, virá o anticristo, a manifestação do homem da iniquidade. O anticristo, ele deve se manifestar antes que Jesus volte. E as religiões e muitas denominações cristãs irão dar todo o suporte, irão apoiar o anticristo. Como hoje, muitos pastores que estão muito mais para falsos profetas do que pastores, que dão o púlpito da igreja para o primeiro político que diz ser cristão. Esses mesmos pastores, eles vão apoiar a manifestação do anticristo quando ele voltar. Embora o anticristo ainda não tenha se manifestado, irmãos, mas nós devemos entender que o espírito do anticristo já está nesse mundo. E é claro que com a permissão de Deus, porque Deus é que está no controle de todas as coisas.
Mas vejam o que diz a primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esse é o espírito do anticristo que está atuando no mundo desde a igreja primitiva. Ele está atuando nas religiões de modo geral e ele está atuando até nas igrejas verdadeiras, porque ele procura incutir as suas mentiras no meio do povo de Deus. Ele quer trazer engano no meio do povo de Deus. Veja o que diz o verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vejam, esse espírito do anticristo, espírito de mentira, tentou incutir mentira na igreja do Senhor nos dias de João. Mas aonde há pregação genuína, pregação verdadeira do Evangelho, esse espírito de mentira não permanece. E hoje esse espírito de mentira, esse espírito do anticristo continua agindo nos nossos dias. Através das seitas, das religiões. Naquela época eles diziam que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era Deus. E isso ainda continua nos nossos dias. Muitas religiões afirmam que Jesus não é Deus. Há muitos que dizem que a salvação não é pela graça mediante a fé, mas é pelo esforço do homem. Há outros que dizem que o sinal de um homem ter Deus na sua vida é que esse homem tem que ser próspero, rico, como estava dizendo aí sobre a teologia da prosperidade. Bom, são muitas mentiras, muitas mentiras no meio das igrejas, no meio das religiões. E a pior mentira não é aquela mentira escancarada, mas é aquela que é muito parecida com a verdade. O inimigo ele faz isso, ele coloca no meio da verdade as suas mentiras para enganar o povo de Deus. Esse espírito de mentira, ele está presente não somente no meio religioso, mas ele está presente também no meio político. E nós devemos, como povo de Deus, tomar muito cuidado com isso. Aqueles que não mantêm os olhos na palavra, aqueles que não mantêm os olhos no Senhor, serão iludidos e enganados pelo anticristo. Nós não podemos colocar nossa confiança nos homens, meus irmãos, nos poderosos desse mundo, nos políticos, quer seja de direita, quer seja de esquerda. Ainda que digam ser cristãos, nossa confiança deve estar no Senhor. Nossa confiança não deve estar no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Nossa confiança também não deve estar no Estado. Nós não adoramos o Estado. Não adoramos. A pátria, ela pode ser amada, mas não idolatrada pela igreja. A pátria não é idolatrada pela igreja. Os primeiros cristãos eram mortos, eram perseguidos, porque não se encurvavam diante dos governantes daquela época, diante dos imperadores daquela época. E hoje nós vemos cristãos evangélicos brigando, idolatrando homens, idolatrando políticos da nossa nação. Isso só mostra o tipo de fé que essas pessoas têm. Apocalipse, capítulo 13, versos 7 ao 8, nos diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando o anticristo vier, ele terá um poder de sedução muito grande. Seu poder será poder para governar. Possivelmente será um político, um governante. Seu poder será em nível mundial, porque o texto fala que todos os que habitam sobre a terra.
Ele trará soluções e promessas de soluções para todos os problemas. Diz as Escrituras que todos os que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o espírito da mentira, do anticristo, que atua desde os dias de João até os dias de hoje e quer nos levar a reverenciar a homens, quer nos levar a reverenciar o Estado. A igreja de Jesus não reverencia homens, a igreja de Jesus não reverencia o Estado. A nossa reverência, a nossa adoração é dada única e exclusivamente ao Rei da Glória, Jesus Cristo. E assim como a igreja primitiva foi perseguida naqueles dias, nossos irmãos foram mortos, foram presos, tiveram bens confiscados, porque não adoraram, não se encurvaram diante dos imperadores, dos governantes daquela época. Assim também a igreja de Jesus Cristo será perseguida antes que Jesus volte. O verso 7 de Apocalipse 13 nos diz assim: foi-lhes dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Serão dias de grande tribulação. Então, o que precisa acontecer antes que Jesus volte? Antes que ele venha? Primeiro, apostasia, preparando o caminho para a vinda do anticristo. O abandono da fé genuína. Isso já tem acontecido. Segundo, a própria vinda do anticristo, onde ele será reverenciado, adorado por todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. O verso 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vejam, meus irmãos, Cristo o destruirá na sua vinda. Que nós possamos manter os nossos olhos em Jesus Cristo, para que não sejamos enganados. Que possamos viver nesse mundo, mas buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra, mas buscando e pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque as coisas dessa terra são passageiras. Nós esperamos novos céus e nova terra. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Através das nossas redes sociais, você pode interagir com esta mensagem que o pastor Márcio nos trouxe nesta noite. Deixe seus comentários e aproveite também e compartilhe esta mensagem.